Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar com Prito Braguin sobre Índia e suas peculiaridades. Olha, é um assunto que eu tô louca para saber, porque eu nunca fui na Índia e cada vez mais a gente vê novidades da Índia e é tanta peculiaridade realmente, é tanta coisa que só o Prito para conversar com a gente sobre esse assunto e daqui a pouco eu vou chamá-lo. Lembrando vocês, antes de compartilhar esse conteúdo, se inscreverem no canal, mandar mensagem, perguntas, o que eu não puder responder, o Prito vem aqui responder também para vocês, qualquer dúvidas a mais, porque o intuito é esse, né, gente? É passar conhecimento, trazer informação útil, importante, para a gente expandir nossa consciência, despertar nossa vida aqui nesse planeta Terra. E quanto mais pessoas despertas no mundo, o mundo melhor teremos para todos. Esse é o nosso objetivo, o que a gente quer para a nossa vida aqui. E também lembrando, nosso patrocinador de hoje, a Dani, com card terapêuticos. Eu estou aqui com o meu card terapêutico. Gente, o que é o card terapêutico? É isso aqui. É um cartãozito que tem uma tarja magnética que foi colocada aqui numa máquina. Eles colocam no equipamento. E esse equipamento, ele deixa impregnado aqui uma codificação de uma contrafrequência de algo de frequenciável que está lhe prejudicando ou que pode lhe prejudicar. Por exemplo, nesse aqui ela faz personalizado. Tem que fazer a consulta com a Dani e ela faz o cartão para você do que você deseja. No meu caso, eu pedi para ela o grafeno, pedi antigrafeno, agrotóxico, eu como muita fruta e verdura, ela fez um anti-agrotóxicos. Ela fez também, eu vivo muito aqui, como todo mundo, né? Tecnologia, telefone, câmera, computador, o anti-5G, né? Para uma contrafrequência do 5G. Então, eu estou sempre protegida com esse cartãozinho, tem que ficar na pele, então eu boto no sutiã, quem quiser bota na calcinha, na cueca, enfim, desde que esteja em contato com sua pele. Porque está sendo emanado frequência aqui para lhe ajudar contra essas coisas. E ela também usa para pets. Tanto é que o Insta dela é petquantic, _saúde quântica, porque ela também faz os cartões para os pets. Muitos pets precisam fazer desparasitação e algumas outras doenças, e com o card você consegue só botar lá no animalzinho e também vai emanar aquela frequência que vai ajudar na saúde do bichinho. E aqui a gente usa também nos anos. Eu uso o meu, sempre está comigo, e super indico os cards da Dani. E, finalmente, seja muito bem-vindo, Prito. Prazer enorme ter você aqui. Gratidão, doutora Guta. Como você está? Tudo bem? Tudo ótimo, você maravilhoso. Gente, o Prito está somente aonde? Onde é que você está, Prito? Fala para o pessoal. Eu estou aqui na Índia e são de madrugada já. Oh, Já é de madrugada. que maravilha, Prito. Oh, o Prito é viajante, viajante. A gente se viu da última vez em São Paulo. Eu agora estou em Recife, o Prito na Índia para falar da Índia. Oh, não tem o melhor. Tá perfeito o momento. Obrigado pela oportunidade. A gente se conheceu devido ao India Fest, devido à presença de Paramahansa Viswananda, conhecido como Guruji no Brasil. E eu acho que quem quer conhecer a Índia tem que conhecer todos os aspectos da Índia, né? Como eu sempre gosto de falar assim, doutora, que dentro do caminho espiritual, a gente precisa conhecer a cultura do caminho espiritual, né? Então, o que é a cultura do caminho espiritual? É a alimentação, é o local, são as pessoas que praticaram aquilo, é a vestimenta, é as roupas, é o estilo de vida, né? E a gente vê que muitas vezes acabamos vendo que a Índia ela acaba sendo muito mal vista no mundo, né? Por exemplo, as pessoas falam assim, mas por que na Índia come com a mão? Nossa, como que isso é desprazeroso? Como que a Índia... Por que na Índia as pessoas fazem assim? É verdade que na Índia as pessoas nadam no rio sujo. Na verdade, porque a gente tem um condicionamento mental e a gente acredita que aquele nosso condicionamento mental é a verdade absoluta. Mas a partir do momento que você conhece um local, a cultura, você entende a questão da alimentação, das vestimentas, automaticamente o nosso maior inimigo, que é o julgamento, ele começa a minimizar.
E aí você vai se dando oportunidade para ter experiências maravilhosas na vida, né? Então, É, é isso que eu é gostaria muito, de trazer. é a própria frequência, né? Porque quando você faz um trabalho mental e coloca nas células do seu corpo essa direção, assim, ó, esse comando é esse, você não vai ficar doente, é a saúde, eu estou indo buscar minha espiritualidade, minha limpeza, vou tomar banho nesse rio que seja e está tudo certo, é isso que eu tenho que fazer, eu estou purificado, me purificando, a pessoa não vai adoecer porque ela já deu um comando cerebral para as suas células e as células são comandadas, né? Então, é Exatamente. frequência e é comando, né? Quem manda na gente é a gente mesmo. Isso É aí isso foi mesmo. um exemplo muito legal de justificado, né, para tanto preconceito e julgamentos errados que tem em relação à Índia. Exatamente, exatamente. E é isso que hoje, né, a gente tenta transmitir um pouco para o mundo. Então, todo esse trabalho que o Guruji ele faz, todo esse trabalho de viajar no mundo todo para poder levar uma mensagem de Deus é também para isso, para você desmistificar os preconceitos. É. E é muito. E olha, eu vou dizer, quer dizer, a gente vai chegar nesse assunto do India Fest, né? Que foi incrível. Deixa eu perguntar, antes da gente chegar no assunto do India Fest, me fala de você, Brito. Todo mundo quer saber de você. Me Opa! conte como foi o início da sua vida na espiritualidade. Eu sei que foi muito cedo, né? Conta aí como é que foi a sua história, para a gente acompanhar e saber como é que foi toda a sua desenvoltura, seu caminhar até hoje. Pelo menos um resumo, né? Porque eu sei que é longo. É longo. A minha espiritualidade ela já começa de berço, né? Então não vem nem de mim, vem da minha própria mãe, que desde o momento que eu nasci ela já era praticante, já praticava. Então eu lembro assim de escutar ela logo cedo mantrando, fazendo os mantras, cantando, orando, rezando. Eu lembro dela sempre nessas sintonias, né? Então é uma coisa assim que foi muito natural para mim. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo e eu falei pra ele assim, falei assim, cara, eu preciso te contar uma coisa. Eu não sei fazer nada na minha vida que seja fora do caminho espiritual. Se você perguntar assim pra mim, Brito, você sabe, é, sei lá, preencher o seu imposto de renda? Não, não sei, tenho nem ideia, entende? Se você sabe, porque minha vida toda ela foi baseada no caminho espiritual. Então, não tem como eu querer me afastar dessa realidade. Então, por exemplo, minha mãe, quando um pouco antes de eu nascer, quando ela começou nesse caminho, imagina, minha mãe ela era uma pessoa cristã, evangélica, muito assim fanática, ortodoxa, e a partir do momento que ela começou a conhecer esse caminho espiritual, a primeira coisa que ela teve foi eu não tenho dúvida. Então é aquele momento onde, vamos dizer assim, onde o seu ser ele encontra o seu eu superior, né? E que momento que é esse? Que o seu ser ele encontra o seu eu superior? Ele é um momento de muita satisfação, tanto material quanto espiritual. Então, quando teve esse choque na vida da minha mãe, em nenhum momento ela duvidou. Então, eu acho que pelo fato dela nunca ter tido nenhum tipo de dúvida, isso também acarretou em mim, que desde criança sempre foi uma coisa assim muito natural, muito fluida, muito leve, né? Então, quando eu nasci, aos 6 anos de idade, ela me enviou para um colégio espiritual, vamos dizer assim, uma escola espiritual, que chamava Gurukula, que fica numa fazenda Hare Krishna, em Pindamonhangaba, conhecida como Nova Gokula, onde eu pude passar algumas temporadas ali. Depois, né, toda a minha vida sempre foi em templos. Depois eu me mudei para um templo no sul do Brasil, em Curitiba, Santa Catarina. Depois fui para São Paulo, em Franco da Rocha, onde tinha um casal, né, um professor e um policial, que fazia, assim, também, né? Vamos dizer assim, um exemplo da pessoa de fé. Então, era aquela pessoa que, o que você vai fazer da sua vida? Você pode pegar o seu salário no mês e você pode comprar uma moto, ou você pode pegar o seu salário no mês e organizar um encontro espiritual onde você vai alimentar pessoas, você vai fazer um ato de caridade. Então, toda a minha vida foi, né? Até que quando eu completei ali um pouco
né, chegando na maioridade, né, dos 17 para os 18 anos, quando eu vim para a Índia pela primeira vez. E aí, depois dessa vez, né, consecutivamente. Então, meu caminho espiritual, ele é todo, né, a vida toda baseada dentro da filosofia védica, que é essa filosofia que é uma das raízes do hinduísmo, que tem essas conotações no mundo todo, né? Então, esse caminho espiritual que eu sigo em si, ele é um caminho espiritual que ele vem de um ramo, vem de uma raiz chamada Vaishnava, que significa devotos do Senhor Vishnu, devotos de Narayana, devotos de Deus. E dentro desse ramo existe várias ramificações, né? Então, por exemplo, no Brasil a gente tem muito forte os Hare Krishna. Só que, se você me pergunta, você é Hare Krishna? Não, não sou Hare Krishna, eu sou de uma outra vertente, mas eu nasci Hare Krishna, né? Então, eu tenho meu coração, minha raiz está muito lá, mas hoje eu pertenço e represento a Bhakti Marga, que já está no Brasil há alguns anos, mas oficialmente em São Paulo, a gente inaugurou o nosso templo, que fica na Rua do Pacaembu, fica ali no bairro do Pacaembu, na Rua Angatuba 402, onde a gente abriu o Centro Cultural Swami Viswananda, né? E aí eu viajo o mundo todo pregando, dando palestras, fazendo atendimentos astrológico, védico, da astrologia védica, né, dando muitas palestras, muitas conversas, bate-papos, podcast, tanto em português quanto em inglês, e sempre compartilhando tanto os ensinamentos quanto as experiências de vida. Então, a vida toda ela é baseada nisso. Na verdade, muitas vezes, assim, se você para assim, tipo, me faz uma pergunta, ou essa pergunta ela vai vir de uma fonte que a gente chama Shabda, que significa assim, aquela referência do conhecimento, então algo que você leu, você estudou, ou ela vai vir de um aspecto conhecido como Pratyaksha, que significa aquela percepção direta, aquela experiência que você viveu, aquela característica, aquele segredo que só você conhece, sabe? Então, minha vida espiritual é baseada nisso. E o que é legal é que você está sempre nesse caminho, né? E vai se descobrindo. É interessante você falar, porque é importante as pessoas entenderem que a gente não tem a obrigação de ser uma coisa só e não mudar. Ah, eu nasci isso, você isso a vida toda. Não. Você pode simplesmente, como você, né? Como sua mãe que tinha uma religiosidade, para ela fez sentido mudar e para ela foi melhor desse jeito. Você, né, estava Hare Krishna na época, depois você se encontrou mais em outra vertente, digamos assim, até depois você me corrija se estou falando errado, uma coisa de separação. E é isso, a vida é um fluxo, é um flow, né? Você vai Amém. caminhando e o que fizer parte, o que fizer sentido, você vai. E isso é importante as pessoas saberem, né? Porque a pessoa vai falar muito cabeça dura. Ah, você isso tem que ser aquilo. Não, não tem que nada, tem que nada. A gente tem que nada. A gente faz o que a gente achar melhor. É o famoso, então, é o famoso advogado que vira terapeuta, é a dentista que faz a harmonização facial, né? Então, exatamente, é um médico que vira um chefe de cozinha. A gente já viu de tudo, né? Então, nesse mundo, é uma coisa que a gente tem que entender que nesse mundo tem espaço para todo mundo. E devido a ter espaço para todo mundo tem o seu canto de merecimento. Né? Uma das maiores conquistas da minha vida, poderia falar de várias conquistas materiais, né? Eu falo assim, a maior conquista da minha vida foi ter comprado minha casa própria, a maior conquista da minha vida foi ter comprado aquele carro, minha maior conquista da minha vida é, sei lá, né? Mas eu falo assim com todo carinho, com todo o coração aberto, né? Acho que se eu fosse falar assim, qual que é a sua maior conquista na sua vida? A minha maior conquista é conseguir levar os nomes de Deus para 9.000 pessoas simultaneamente, 9, 10 mil pessoas de forma simultânea. Então teve pessoas que conseguiram para 50, para 100, para 200, 1 milhão, mas essa foi onde aquilo foi o instrumento que Deus me permitiu ser usado, né? Que Ele permitiu que eu pudesse ter essa experiência de poder compartilhar um pouquinho. Então,
É isso. O caminho espiritual, ele é você conseguir entender onde é o seu ponto, onde é o seu foco e dar aquilo mediante as possibilidades. Por falar em 9 mil, me fala dos não sei quanto, foram o quê? 12, 14 mil na Indian Fest, foi um negócio louco, né? Mas Foi loucura, né? organizado. Ó, eu falei tanto desse evento para as pessoas, porque vocês conseguiram fazer de maneira preciosa a separação das pessoas, porque estava sempre com bastante gente, mas sempre extremamente organizado, e não teve tumulto, hora nenhuma. E conseguiu, sei lá, 12 mil pessoas no meio da Faria Lima, em São Paulo. Não foram 12 mil, foi uma coisa assim. Conseguiu receber o taxa. Me fala dessa experiência do Gurudi e como é tudo isso aí para você. Você sabe que hoje mesmo eu conversei com ele no telefone e a gente estava falando sobre o evento do Brasil e ele sempre fala, né? Nossa, vocês fizeram um trabalho maravilhoso, vocês fizeram um trabalho maravilhoso. Mas eu vou te contar uma história. Uma vez, nossa, me fugiu o nome dele, aquele presidente dos Estados Unidos que faleceu, assassinado, Kennedy. Uma vez Kennedy, ele visitou a NASA. Não sei se você conhece essa história. Ele foi na NASA, e aí ele chegou na NASA e ele estava caminhando lá na NASA, né? E aí ele foi no banheiro. Quando ele chegou no banheiro, tinha um rapaz limpando o banheiro, né? Um faxineiro, acho que é assim que fala. Tava ali limpando o banheiro. E aí ele pegou e falou assim para esse faxineiro, falou assim: "Nossa, você deve se sentir muito orgulhoso, né, de trabalhar aqui, trabalhar na NASA". Aí o faxineiro olhou para ele assim de forma bem séria, falou assim: "Eu faço parte de um time que faz o homem caminhar na Lua". Então, na verdade, eu acho que toda essa experiência, ela é, como posso dizer assim, é uma experiência muito espiritual, porque a quantidade de pessoas que eu via lá chorando, com lágrimas nos olhos, experiências de vida, pessoas assim que me procuraram depois do evento e falou assim, nossa, por exemplo, tinha pessoas que falavam assim para mim, como que esse evento pode ser gratuito? Eu não entendo, por que esse evento é gratuito? Esse evento tinha que ser cobrado, porque é tudo tão lindo, tudo tão maravilhoso, tudo tão perfeito. Quem que tá pagando isso? Quem que tá patrocinando isso? Porque não tem patrocinador, não tinha nada, né? Na verdade, se a gente for ver todo esse evento, na verdade, minha vida toda, ela é um milagre, porque todas as experiências que eu tenho, quando eu falo, eu até brinco, assim, às vezes eu brinco com Deus, eu falo assim, Deus, eu quero isso. E aí, quando eu vejo acontece, eu falo, não, não pode ser. Então eu vou pedir aquilo. Não, não pode ser, né? Então, é muito louco, né? Assim, não vou nem compartilhar porque é demais, mas é cada experiência uma mais doida que a outra, entende? Então, a sensação que eu tenho é a mesma sensação desse faxineiro, né? Que, na verdade, a gente é só um instrumento, e esse instrumento é aquele instrumento que você precisa aprender a desenvolver a sua melhor qualidade. E essa qualidade é ser humilde, porque senão você pode se perder completamente no seu orgulho, achar que você está fazendo algo, achar que você é a fonte de algo, achar que alguém é dependente de você. Não. Dentro do caminho espiritual, o primeiro passo que a gente fala é ser humilde. E a partir do momento que você se torna humilde, você se torna perfeito. E aí, essa perfeição que você atinge, você olha e fala assim, não, ainda assim eu tenho que ser humilde. E aí você fala, não, na verdade eu sou apenas um servo. Então, por tudo que assim que tenha sido perfeito e bem organizado e bem estruturado, na verdade, a gente é um servo ali. A gente é uma pessoa que tem um desejo de servir, né? Por exemplo, muitas vezes as pessoas acham que eu sou representante do guru, né? Até o Murilo Gun, ele falou, Preto é o RP de guru, né? É o RP de guru. Mas na verdade não é o fato de você ser o RP do guru, né? O RP todos nós temos que ser, né? Por exemplo, quando a gente uma coisa assim, uma tecla que quando eu viajo pelo mundo e dou palestras,
eu sempre bato nessa tecla, eu falo assim, você é um reflexo daqui dos ensinamentos que você recebe. Então, se você não transmite aquela clareza, significa que seu mestre ele tem alguma coisa obscura nele. Aí, se seu mestre tem alguma coisa obscura, então muda de time. Vai jogar em outro time. Porque a partir do momento que eu chego no lugar, eu tenho como obrigação transmitir aquele mesmo sentimento que ele transmite. Porque se ele é um líder perfeito, qual que é a maior qualidade de um líder perfeito? O líder perfeito ele tem aquela qualidade que todo mundo que está em contato com ele se sente inspirada por aquela presença. Então você olha a pessoa e você fala assim, nossa, essa pessoa ela me inspira. A gente pode citar nomes de pessoas aqui que inspirou uma sociedade inteira. Às vezes para o bem, outras vezes para o mal. No caso do bigodinho lá da Alemanha, foi para o mal. Mas ninguém vai tirar o fator de inspiração que ele conquistou. Da mesma forma, a gente não vai tirar de Mahatma Gandhi as glórias dele. Da mesma forma, a gente não vai tirar as glórias de Napoleão Bonaparte. Para quem assistiu o filme, sabe um pouquinho dessa questão da inspiração que um líder transmite. Então, a gente tem que aprender a ser esse reflexo. E uma das qualidades principais do devoto de Krishna é que ele tem que carregar aquelas mesmas qualidades de Krishna. Mas, claro que não é na questão de quantidade, porque a quantidade é impossível. Mas a qualidade, ela tem que ser aquela. O devoto ele tem que ser sempre feliz, sorridente, alegre, humilde, simples. Ele tem que entender que ele não vai perder tempo criticando ou falando mal de outra pessoa, ele não vai perder tempo fazendo fofoca, intriga, agitando a mente. Pelo contrário, ele tem que agir de uma forma que ele esteja constantemente inspirando outras pessoas a extrair aquela melhor qualidade dela. E esse conhecimento é o conhecimento que a Índia retrata. Porque a Índia ela é formada por 4 pilares, que são os 4 Vedas. Né? E esses 4 pilares são os pilares fundamentais para poder ter esse entendimento. Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um amigo aqui na Índia, que ele é general 3 estrelas do exército. E muitas vezes, em guerras, tanto contra a China, ou Afeganistão, Paquistão, em várias guerras que a Índia teve que se envolver, muitas vezes a Índia ganhou guerras baseadas no ensinamento das escrituras védicas. Então, eles iam lá, numa escritura, pegava qual que era a instrução, uma instrução de 5.000 anos atrás, e aplicava aquela técnica. E dava certo, e eles ganhavam a guerra. E, ao mesmo tempo, também, muitas vezes a Índia perdeu muitas guerras, ou ela passou por muitas, vamos dizer assim, vou usar a palavra derrotas, porque ficou presa também aos preceitos védicos. Vou dar um exemplo para você. Uma vez, numa guerra entre Índia e Afeganistão, a Índia estava vencendo aquele combate. E o combate ele acontecia bem ali na região do rio Sindhu, que ele passa pelo Afeganistão, Paquistão, ele entra na Índia e sai novamente. E o exército indiano, ele estava todo... eles estavam todos com a maior parte do rio do lado deles. E aí, o que acontecia? O exército do Afeganistão, eles colocaram uma tourada, vários bois e vacas na frente, e colocaram homens do exército deles atrás. Então, quando os indianos começavam a atirar, eles acertavam as vacas. E o sangue da vaca começou a entrar dentro do rio. E aí o rio, porque foi tocado pelo sangue da vaca, na Índia, a vaca é sagrada. Então os indianos pararam de beber a água. Ao mesmo tempo que eles pararam de beber a água do rio, eles começaram a ficar desnutridos. A partir do momento que eles começaram a ficar desnutridos, cansados, eles perderam aquela região para o Afeganistão. Entende? Então, ao mesmo tempo que muitas vezes o conhecimento védico ele te salva, muitas vezes quando você se prende a ele também de uma forma, vamos dizer assim, fanática, aquilo pode... Radical, aquilo também pode te prejudicar. Então, dentro do conhecimento védico,
a gente tenta trabalhar também com essa questão do equilíbrio, do meio termo, como a gente conhece. Né? Eu sou dessas, porque várias pessoas tendem a, como eu falei, né? Você é isso ou aquilo. Não sou nenhum dos dois. Como assim? Não, eu não sou obrigada a ter lados. Eu faço o que eu acho que é melhor. Se é melhor ficar neutra, eu fico neutra. Não vou me envolver em problemas e questões que até eu também talvez não tenha uma opinião formada 100% de qual lado tem que ser e não tem que ser. Né? Eu posso ficar na minha, o outro lado de não me envolver. Né? E a mesma Com coisa, a certeza. espiritualidade e a religiosidade, é como você falou, tem que também ter o bom senso, né? Vamos ser racional. Sim. Vamos sobreviver? Não. Então, infelizmente, vamos orar aqui, fazer um combinado astrológico aqui. No astral dizer, ó, a gente sabe que não deveria, mas a gente vai partir para né? Outra dimensão se a gente não consumir essa água, então vamos consumir. Mas não houve isso, houve um radicalismo, né, na religião. Então tem que ter o equilíbrio mesmo. Mas ainda tem essas coisas bem firmes, né, no consciente coletivo deles, de certos direcionamentos religiosos. O Krishna, ele mesmo, ele fala na Gita, né, que não trabalhe nem de demasiado, nem de menos, nem de mais, nem de menos, não durma nem de mais, nem de menos, nem coma nem de mais, nem de menos, nem se não se divirta nem de mais, nem de menos. Tem que ter esse ponto do equilíbrio. Mas o equilíbrio, de onde que vem o equilíbrio? O equilíbrio, ele vem de um dos pontos principais do nosso corpo, que é o próprio estômago. Né? Então, por exemplo, no próprio Bhagavad Gita, no capítulo 15, verso, acho que 14, se eu não me engano, Krishna, ele fala assim, Aham Vaishvanara Bhutva, né? Que eu sou esse fogo que está dentro do seu intestino, né? Aham Vaishvanara Bhutva Praninadeha Masichaha, né? Que ele faz com que o seu corpo ele mantenha todos os tipos de equilíbrios, né? Todos os equilíbrios. Então a palavra Deha em sânscrito ela significa esse corpo material. Então Krishna ele fala assim que ele é o que mantém o equilíbrio dentro desse corpo material. Por isso que para manter esse equilíbrio ele está muito conectado com a questão da alimentação, ele está conectado com a questão do descanso, ele está conectado com todas essas culturas que a gente escuta os coaches hoje em dia falando de bem-estar, divida o seu dia em 4 potes, tudo isso. Mas se a gente vê a cultura védica por si só, no próprio Bhagavad Gita, que é um livro que foi falado há 5.000 anos atrás, Krishna já retratou tudo isso de forma muito clara. Né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo, por exemplo, hoje em dia, se você viaja, você vai nos aeroportos, você vê esse livro, né, famoso, que é o best-seller atual, que é esse livro que fala sobre a arte da comunicação. A comunicação não violenta, a comunicação não agressiva, a comunicação, né? Mas se você vai no Bhagavad Gita, por exemplo, no final do Bhagavad Gita, né, no 17º capítulo do Bhagavad Gita, Krishna ele fala Nuduega Karam Vakyam, que a comunicação ela tem que ser não violenta, ela tem que ser sátia, ela tem que ser veraz, ela tem que ser priya, ela tem que ser de uma forma querida, ela tem que ser hitamcha, ela tem que ser de uma forma que traz benefícios. Então você vê que todo esse conhecimento ele já vem da Índia. Por isso que uma das peculiaridades da Índia que eu gosto muito é que muitas vezes a gente fala que a Grécia é a mãe do mundo, mas na verdade não. Se você conhece a Índia, você vai ver que a Índia ela já tem um conhecimento milenário por milhares e milhares de anos. Nave espacial, a culinária, a medicina, a astrologia, né, artes marciais. Né? Por exemplo, no Brasil é muito famoso o jiu-jitsu. Né? E eu consigo provar para você escrituras sagradas onde já se falava sobre jiu-jitsu, onde já se descrevia como que era a arte. Né? A própria palavra jiu-jitsu, ela vem do sânscrito, que significa yuyutsava. Yuyutsava significa desejosa lutar, quando você tem aquele desejo de lutar. Então, a coligação do sânscrito com... Então, a Índia, por isso que ela tem muitas peculiaridades. E essas peculiaridades, elas são peculiaridades que realmente ajudam nessa questão do entendimento da sua essência, de quem é você, qual é o seu papel aqui nesse mundo, o que Deus espera sobre você.
Quantas vezes você, Guta, não se parou se perguntando assim, ai Deus, o que, que você quer de mim? Ai Deus, por que, que coisas boas acontecem com pessoas ruins e coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ah, para onde que eu vou quando eu morrer? Qual que é o sentido da vida? Então a cultura védica, ela explica tudo isso. Só que ela explica isso de uma forma mastigada, de uma forma que você vai, quando você se depara com esse conhecimento ele entra e você flui. O que eu acho legal é que eu sou fã de todas as ancestralidades que nós temos, porque as pessoas tendem a achar que o moderno, o moderno é o moderno, o antigo não vale porque foi atualizado. Não. O antigo é extremamente sábio. O ancestral é extremamente preciso, na verdade. A gente foi enganado, ludibriado, por um lado, para uma ou medicina ou qualquer outras coisas, né? De certa modificação para um bem de A, B, C ou D. E a ancestralidade, ela prova o poder do ser humano ser autossuficiente, né? Nós podemos nos curarmos emocionalmente, fisicamente, a alimentação da própria natureza, essas coisas externas, e essas informações super sábias que são ancestrais. Então é engraçado que hoje as pessoas às vezes chegam para mim e sabem que eu adoro medicina integrativa e todas essas coisas que são tudo baseado em muita coisa ancestral, né? Seja chinesa, indiana, xamânica também. E as pessoas, mas isso funciona? Eu digo, cara, isso funciona há 10 mil anos. Está mais do que validado se funciona ou não. Mas se hoje a galera faz, é porque o negócio funciona, pelo amor de Deus, né? Então, é algo que eu sou muito fã. E sempre estou podendo gritar isso para as pessoas sobre a ancestralidade e darmos valor a isso, porque o futuro é ancestral, a gente está voltando, graças a Deus, a isso. Sim, porque, por exemplo, todos esses problemas, doenças, elas sempre existiram. Sim. Sempre existiram. Então, não é uma coisa assim, não é uma novidade, não é uma coisa assim que começou agora. A própria cultura védica, ela fala sobre essas questões das emoções que você retratou. Por exemplo, o Ayurveda, ele explica que o nosso coração, ele tem 21 tipos de emoções. Só que a gente só usa 3 ou 4 emoções devido às limitações que a gente tem. Vou dar um exemplo para você. Existem 2 sentimentos na vida que a gente não aprendeu a lidar com eles. O primeiro é a morte e o segundo é rompimentos de relacionamento. Por isso que, por exemplo, a gente vê que muitas pessoas elas ficam quebradas emocionalmente quando alguém morre ou quando tem uma separação. Porque as pessoas, o ser humano, ele não foi lidar, tem informações e frustrações que a mente humana ela não foi treinada para isso. Em nenhum momento ali, quando a gente era criança, cheguei a chegar em você e falou assim, Guto, deixa eu te falar uma coisa. Olha, vai ter um dia que você vai conhecer uma pessoa, você vai se apaixonar por essa pessoa, você vai falar assim, eu entrego minha vida para essa pessoa e essa pessoa vem e rompe o relacionamento com você. E quebra todas as suas emoções. Então, muitas vezes, o ser humano ele não consegue lidar com todas as emoções que ele tem. Né? E imagina só, o próprio nosso coração, ele produz esses 21 tipos de emoções, mas a gente não consegue acessá-las. Se a gente conseguisse acessar, a gente ia ver que muitas doenças, a gente ia conseguir se livrar delas rapidamente. Mas por que a gente não consegue? Por causa dessa falta desse equilíbrio. Né? E é uma coisa que eu sempre falo, acho que eu falei isso pro seu amigo, pro Pércio, né? Eu falei assim, que o coração, né, ele gera todas essas emoções e essas emoções ele não permite nem mesmo que doenças como câncer ou outras doenças entrem nele. Por isso que não existe um câncer que nasce do coração, porque ele está constantemente nessa rota de limpeza que ele não permite que nenhum tipo de emoção fique presa nele. Mas a gente não, a gente é tão ser humano, tão fraco emocionalmente, que a gente entra em todas essas emoções, a gente se prende a isso, a gente sofre com isso, a gente não deixa as coisas fluir, e a gente vê que a gente vai entrando num mar de limitação. Limitação tanto material, espiritual, material, em todos os campos. Né? E essa limitação que a gente tem que aprender a trabalhar. Por isso que eu sempre falo assim, que a Índia ela é um país de muita transformação. E só que você vir para a Índia não é você apenas vir aqui para fazer peregrinação, ficar olhando os locais sagrados e ir embora.
É muito importante você vir aqui, você experienciar a Índia através do serviço, sabe? Distribuir alimentos, fazer caridade, ter algum tipo de experiência que realmente faça com que você se conecte com esse país. Porque a partir do momento que você se conecta com a Índia, dentro dessa perspectiva, você flui. Você vai sentir. Porque senão, você vai entrar naquela plataforma mente e você vai chegar aqui e vai ficar vendo só a pobreza, a sujeira, e vai ficar só com esse tipo de experiência que você não vai deixar com que a coisa flua, não vai deixar com que você cresça, não vai deixar com que você se desenvolva. As próprias percepções de sensibilidade, né, que nós temos de nascença, a gente vai apagando, né? Aquela coisa, a história da cebola, né? A gente vai botando camadas e camadas por cima do nosso ser interior, do que a gente nasceu. Muitas pessoas, como faço mentorias também, as pessoas eu converso, as pessoas às vezes não sabem nem dizer algo, eu não sei nem o que é que eu gosto, eu não sei nem o que é que eu quero, porque foi colocada tanta coisa na minha cabeça do que eu deveria querer, do que eu deveria gostar. Eu, para agradar também por carência, a pessoa termina se posicionando ou fazendo escolhas que nem eram suas escolhas. Chega um ponto que às vezes a pessoa não sabe nem qual é a sua escolha. Muita gente chega para mim e diz, eu não sei nem o que é que eu gosto, né? É engraçado, eu praticamente parei de beber hoje em dia e é muito comum as pessoas, vamos tomar um vinho, vamos tomar, é uma coisa muito frequente, vamos tomar um vinho. Eu digo, gente, eu comecei a me dar conta, por um bom tempo da minha vida eu gostei muito de vinho, até entendia e tal, mas hoje em dia eu digo, preciso tomar um vinho, pode ser um suco? Pode ser. É descrito que quando você conhece um gosto superior, o gosto inferior, ele nunca vai ter um efeito sobre você. Então, quando você descobre que você fala assim, poxa, eu posso ser feliz com isso, sem agredir meu corpo, sem agredir minha mente, sem agredir minha consciência, não tem, né? Eu tenho um exemplo, né? Por exemplo, é uma coisa muito, a gente tem que analisar também nossas companhias, né? Como diz, né? Pássaro da mesma plumagem voa juntos né? E assim vai, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É tudo uma questão de você ver com quem você está se relacionando. Dá um exemplo, tem um amigo aqui, em casa, aqui na Índia, e ele, ano passado, ele foi até o campo base do Everest. E aí ele tá todo dia falando, aí onde a gente assistiu o filme do Everest, fica vendo o Everest, aquilo acabou tocando em mim, falando, agora eu quero ir no Everest, eu quero experienciar e até o campo base do Everest. Então é tudo uma questão, só que essa questão da associação, ela pode ser para coisas boas, para você ter experiências espirituais, como para coisas ruins. Porque o que vai te motivar a fazer algo conectado com o caminho espiritual é única e exclusivamente com as pessoas com quem você se relaciona. A qualidade das pessoas com quem você lida diariamente é aquela qualidade que vai desenvolver essa questão desse bem-estar, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual. Então é tudo uma questão de relacionamento. A questão que a gente se esqueceu como se relaciona, a gente perdeu todos os princípios. O princípio de comer junto, o princípio de fazer oração antes do alimento, o princípio de se consultar e pedir conselhos a uma pessoa mais velha, o princípio de respeitar as pessoas mais velhas, a gente perdeu tudo. Não sobrou nada. Pior. E tá pior. E o que vai então, e o que vai acontecer daqui para frente? Apenas mais essa questão de manipulação do sentimento, de fazer com que você se sinta incapaz, infeliz, sempre o menos, nunca o mais. Não. Por isso que é importante também a gente aprender, ter um aspecto interno low profile. Sabe, um aspecto ali meio oculto. Você tem esse aspecto oculto? Não é? E assim, eu acho que também a pessoa tem que ter muita autenticidade, né? Se respeitar para poder fazer sua escolha de acordo com sua verdade. E tem que ser autêntico. E eu acho que a Índia é um exemplo de país que é extremamente autêntico, né? Ele mantém sua autenticidade em diversas vertentes que estão até hoje, né? Não, aqui na Índia uma coisa assim que é muito doida. Por exemplo, você vai numa loja de tecido, aí você tá lá comprando a loja do filho, né? Então você vai ver, você entra assim na loja, você vê o pai geralmente ele tá no caixa. Aí você vê que o filho, ele tá ali vendendo as tecido, cortando, tal, né? E você olha no canto, você vai ver a criança, o filho dele lá, o neto.
Então, o neto, ele está naquele ambiente, ele já está sendo treinado para ele assumir aquela loja de tecido quando ele crescer. Então, por exemplo, ele já cresce sabendo qual que é a profissão dele, aonde que ele vai. Eu vou dar outro exemplo para você. Na Índia tem essa questão do casamento arranjado. Né? Então, como que é o casamento arranjado? Eu tenho um filho, eu tenho um baguri, aí eu chego na Guta e falo, Guta, olha, nossos filhos, eles combinam, eles têm isso, têm aquilo, o que que você acha? Pô, interessante, né? Aí o que que faz? Faz as crianças crescer uma próxima da outra. Então eles vão ali já se conhecendo desde criança, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí chega no momento que eles já estão adultos, o pai pergunta, fala assim, filho, o que que você acha da filha da Guta? Poxa, pai, eu gosto dela, acho ela muito bonita, muito legal. Você gostaria de casar com ela? Gostaria. Quer conhecer ela melhor? Quero. Aí eles colocam para conversar, tem todo um trabalho e se casam. Aí, às vezes a pessoa fala assim, nossa, imagina, casamento forçado, casamento arranjado, isso é um crime, não deu oportunidade ao amor. Mas eles não conseguem entender que existe um aspecto cultural onde a própria criança ela já é, vamos dizer assim, trabalhada para isso. Aí, se você for ver por outro lado, ponto de vista, é um dos países com a menor taxa de separação, é um dos países com a menor taxa de traição, de adultério, é um dos países que tem o maior índice de casais que permanecem juntos até o fim da vida. Então, até que ponto muita liberdade é necessária, até que ponto? Então é um ponto assim que a gente pode até fazer um dia, uma outra conversa e desenvolver esse assunto. Mas é É. interessante a gente ter essa análise. E a Índia, ela realmente ela respeita esse aspecto cultural. Né? Só que também tem a opção de escolha. Você não quer, tudo bem. A gente respeita a sua escolha. Não gostou da filha da Guto, tudo bem, tá tudo certo. Vida que segue. Entende? De quem que você gosta. Condicionamentos, né? Sim. É aquela coisa, é bom e ruim, porque do mesmo jeito que tem muita gente que está jovem ou adolescente, já, sei lá, 18, 19 anos, né? Ah, vou fazer faculdade de quê? Vou trabalhar em quê? Estou perdido, não tem um direcionamento. Opa, não é tão bem assim. Você tem uma empresa X, um negócio Y, do pai, do tio, do avô, que de repente você pode ser direcionado para aquilo ali, que é uma opção interessante, você já está no caminho pronto. Ou vai, sei lá, vai fazer medicina em outro lugar totalmente diferente. Ou a mesma coisa, né? Tem uma família bacana, de uma pessoa interessante, de repente já junta o casal, mas também, se não rolar, já parte para outro. É bom ter escolha. Agora, ter uma opção interessante com acolhimento e condicionamento também tem um lado positivo, né? E só quem Tem. vivencia isso, né? Porque também a liberdade eu acho que assim, eu sou pró-liberdade, só que eu acho que às vezes a liberdade demais, 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 sem uma orientação ou um acolhimento, às vezes dá um pouco de sensação de estar perdido. Eu sinto muito as pessoas que Sim. têm liberdade demais se sentem um pouco perdidas, porque não tiveram nenhum tipo de respaldo, de direcionamento ou guia, seja profissional, seja amoroso, geralmente mais profissional, né, esse assunto de direcionamento. Então as pessoas ficam muito perdidas, eu percebo. Tanto é que vão se achar depois de mais velhas, muda a profissão, né? Porque A falta gente essa pode ver isso nas próprias redes sociais, né? As redes sociais, ela é assim, quem tem o microfone com a caixa de som maior e fala mais alto, atinge mais pessoas, né? Então a gente vê pessoas assim que têm milhares e milhões de influência, de seguidores, eles plantam uma sementinha ali nos seguidores deles e todo mundo fica naquela, né? Que é aquele antigo jogo hipnótico, hipnotizante, né? Não sei se você já ouviu falar, né? Por exemplo, o Zé dos Alface, ele quer se candidatar a prefeito de uma cidade. Aí ele fala, vou organizar um comício, né? Aí vai todo mundo da cidade naquele comício. Aí ele fala assim no comício: todos vocês aqui estão cansados dessas ruas com buraco, né? Todos vocês estão cansados dessa cidade que não tem educação, né? Todos vocês estão cansados dessa falta de saúde, não é? Então vote em mim que eu vou ser um prefeito que vai mudar, não é? Então é um jogo de manipulação, é um jogo que perde essa liberdade, mas que ao mesmo tempo ela tem os dois lados da moeda, como você falou. E só que na questão
que quando você conhece o aspecto cultural, você começa a respeitar isso. Por isso que, quando a gente fala sobre índios e suas peculiaridades, significa que existe vários tipos de estudos, vários tipos de trabalhos que, poxa, se você coloca na ponta na ponta do lápis, incrível. Eu posso falar assim de números, por exemplo, esses dias eu tive um problema na minha perna, estava com uma dor na minha perna muito forte, eu fui no hospital aqui na Índia, e fui no hospital, fui atendido e tal, e depois quando estava indo embora, estava conversando com o médico, e a gente estava conversando sobre a época da pandemia. E aí ele foi uma coisa que ele falou para mim, ele falou assim, poxa, imagina, a Índia tem 1,5 bilhão de pessoas, e a gente teve 1% de morte. Aí as pessoas falam, nossa, muitas pessoas morreram na Índia. Não, 1% não é nada, comparado com que, né, eu poderia ter morrido muito mais. Então, a realidade é que a gente só se apega àquilo visual, mas a gente não se apega às peculiaridades, que é a cultura. Cultura védica, por que eu acho ela perfeita? Por que eu acho que ela é uma cultura bacana? Porque ela abrange vários aspectos de vida. E esses aspectos são aspectos que ajudam a gente a se conhecer, trabalhar com a nossa essência. Por falar na cultura ayurvédica, fala da astrologia, que aí você é craque no assunto. Então, a astrologia védica ela é um conhecimento que ele foi dado por Deus, né, Narayana, durante uma meditação de um santo. Tinha um santo aqui na Índia, o nome dele era Parashara, e ele estava fazendo uma meditação, e ele estava com muita, assim, frustração na vida dele, que ele tinha essa dificuldade de entender qual que é o seu propósito na vida, né? Qual que é o propósito? Onde que eu vou conseguir chegar? Que realmente Deus, como que Deus ele me vê? Muitas vezes a gente não faz essa pergunta, como que Deus me vê? Então, dentro da astrologia védica, é um trabalho de autoconhecimento. Esse autoconhecimento, ele é conhecido como Jyotish, que significa os olhos de Deus. Então, significa como que é a característica que a Guta te vê, Deus ele vê a Guta. E aí, nesse conceito, a astrologia védica ela é bem diferente da ocidental. Primeiro que os cálculos ele mudam. Então, automaticamente, você, por exemplo, pode nascer em junho e achar que é canceriana, mas você nasce em junho e na astrologia védica você é, sei lá, sagitariana, é de Sagitário. Então, dentro da leitura, você vai conhecer, a pessoa ela conhece aspectos que estão desconhecidos dela. E esses aspectos, eles ajudam você a entender o momento atual que você está passando. Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, toda minha vida eu fiz sempre esse projeto, sempre tive resultado, mas agora esse ano foi ruim. Então você consegue entender o momento que você está passando, se ele é propício. Você consegue entender os seus karmas passados, de vidas passadas, que muitas vezes não deixa com que você flua ou crie alguns bloqueios. E ele faz também com que você tenha uma certa dificuldade, uma certa facilidade em se fortalecer. Então, por exemplo, muitas vezes a astrologia védica ela mostra o problema a longo prazo. Então, mostrando o problema a longo prazo, você já consegue prever a curto prazo para que quando chega aquele momento você esteja preparado para poder passar por qualquer situação que você necessita. E aí, essa questão da astrologia védica, eu estudei aqui na Índia por muitos anos e em 2020 eu comecei a fazer atendimento e já atendi mais de 5.000 pessoas por mais de 100 países do mundo. Nossa. De mais de 100 países do mundo. Então, bem forte, bem bacana. Graças a Deus, consegui criar ótimos laços, ótimas conexões e abriram muitas portas para mim e automaticamente conectou com muitas pessoas através desse conhecimento e essa experiência. E a cultura védica, como você falou, ela é bem completa, né? Porque tem alimentação, que é uma coisa que acho que as pessoas conhecem mais, porque tem muito restaurante,
de comida védica, que a gente meio que ouve essa dieta, né? Alguns nutricionistas vão e falam sobre, que é super saudável. Então, é uma coisa que é mais disseminada, a gente tem mais conhecimento. Mas ainda tem agora a astrologia, e quais são as outras partes da cultura que você diz que é muito forte na Índia e que é relativa, assim, para a vida? Então, tem o Vastu Shastra, que é a questão da arquitetura, né? E por último, a questão da música também, né? Então, os 4 pilares da Índia seria a questão da, a gente chama, né, Ayurveda, Ajurveda, Atharva Veda, Samaveda e Rig Veda, que são esses 4 pilares que são os campos que abrangem. Então, um campo ele vai abranger a questão do mantra, do poder do som, né? Então, por exemplo, aquele teste famoso da água, né? Você pega uma água e você faz análise, você fala palavras negativas, ou da planta, né? Você chega na planta, você coloca 2 plantas, uma que está crescendo e 2 plantas crescendo, você chega e fala, ó, você é feia, você chega, ó, você é bonita, e você vê qual que vai crescer com mais. Então isso é conhecido como Rig Veda, que é o poder do som, o poder da transformação, o poder da palavra, né? Então do Rig Veda ele surge vários cânticos, mantras, versos de glorificação, né? E esses versos eles são muito empoderados. Aí tem a Tharva Veda, que é onde vem todo esse conhecimento arquitetônico, né? Então, por isso, por exemplo, eles falam assim, a casa não pode ter canto, a casa tem que ser construída assim, assado. Então, tem tudo isso. Aí tem o Samaveda, que vem a astrologia védica, e também o Ayurveda, né? E tem o Rig Samaveda, Tarveda... Nossa, me deu branco. Rig... A Tharva Veda, que é onde vem esse conhecimento védico, que são as palavras, as escrituras, as Puranas, essa literatura védica no todo. E os mantras é pura física, né? Quântica, porque aquelas palavras, naquela combinação específica, naquela melodia específica, ela vai emanar um som, né? Uma vibração frequencial que ela vai trazer. Mesma coisa como você falou, né? Que é o trabalho do Masaru Emoto, que é da água, né? E você fala as coisas que você Sim. vê lá no microscópio, os cristais de água, todo destruído, tá? Todos mais bonitinhos, organizados, né? Com as lógicas lá, com as geometrias mais harmônicas, quando você fala positivamente. Quando é negativamente, não se formou geometria nenhuma, era algo confuso, irregular. E é muito interessante isso para a gente mostrar, né? Para as pessoas entenderem que não é só porque eu estou dizendo porque aquilo ali é isso. Não, porque tem comprovação científica que é. E os mantras são, eu vou falar por mim, que adoro música e tal, não entendo bolhufas do que se falam nesses mantras que vocês fazem, mas toda vez que eu ouço, eu adoro. Inclusive, lá no Indian Fest, fiquei dançando, até mandaram várias mensagens no meu Instagram. Você virou Hare Krishna? Várias pessoas mandaram. Eu digo, ai, cara, por hoje virei. Achei o máximo, curti, até o Guruji me deu esse presente maravilhoso, eu já botei. Aí eu disse, ai, que máximo! Me achei a própria Hare Krishna lá e curti pra caramba, não sabia cantar nada, mas ficava... E assim, eu não sei explicar. Tanto é que estava todo mundo sentado, né? E eu, obviamente, comportada sentada. Teve uma hora que minha amiga olhou para minha cara, eu olhei para a cara da minha amiga, ela fez, ai, puta, bora levantar. Eu estava assim na cadeira, louca para levantar, bora, que se dane, quem me achar ridícula que se lasque. Eu vou dançar, me divertir, comecei a dançar com ela, a gente ficou super legal, foi uma vibe maravilhosa, eu não queria mais ir embora. E depois estava todo mundo assim mais leve, e a galera ficou dançando pra caramba também. E as músicas, elas têm uma vibração interessante, que elas começam lento, daqui a pouco ela começa, começa a vibrar mais alto, e você começa a ficar aquela energia, daqui a pouco ela calma de novo, a gente, opa, agora vamos relaxar. E é muito curioso como você sente a vibração, você percebe, né? Você sente no corpo. Por isso que a gente fala que é um mantra, né? Porque o mantra é aquilo que libera o seu corpo, a sua mente, né? O seu espírito daquele aprisionamento. Por isso que quem mantra os males espanta, né? Então ele é exatamente isso. Ele é essa questão de você libertar todos esses campos magnéticos do corpo, que a gente se restringe muito. É igual você tava na cadeira lá, tava assim, vai, que demora que vai, né? Então, Só queria me a gente sentir, vem realmente. vai embora, levanta,
Tava só, porque tava quase todo mundo sentado, né? Só uma outra pessoa em pé, digo, vou ficar toda estranha em pé ali sozinha, se lasque, vou, tô nem aí. Aí terminou que a gente foi super legal. E é isso, né? E são curas. Isso é muito cura. São curas. São Eu... curas. Você sabe que o nome original da Índia é Bharata, né? E Bharata significa 3 qualidades que a Índia tem. Bharata. Ba significa, vem da palavra bhava, que significa sentimento. Ra, ele vem da questão de raga, que é a questão da música, do canto. E tal, né, Bharata, tá, ele vem da palavra tal, que significa o tempo, a batida, né? Então, a Índia ela tem essa característica que pode até comparar com o Brasil, né? Num certo aspecto, o Brasil tem essa questão que você não deixa a música aqui, você vê tudo aqui na Índia é música, tudo aqui na Índia é barulhento, pessoas batendo e tocando uma sanfona, uns Chennai, né, que chama daquela flauta, mas é aquilo, porque tudo é essa questão dessa mantralização, né, esse mantrar que eleva. E as cores também, né, Prito? Tem E as cores também, né? Uma vibração Aqui na Índia você tem você tem o Festival das Cores, você tem o Festival das Luzes, você tem o festival, quer dizer, festival aqui é toda hora, né? Festival, por exemplo, daqui a uns dias vai ser celebrado aqui na Índia o Akshaya Tritiya, que é um dia onde é muito auspicioso se dar ouro de presente. Então, todos os indianos assim começam a dar ouro, né? Cada um dá, às vezes a pessoa tem muito ouro, ela dá uma coisa grande, a pessoa tem pouquinho ouro, mas é uma questão, é o Festival do Ouro, porque eles acreditam nessa questão. Tem um outro festival aqui na Índia que é chamado de Raksha Bandhan, que significa aquele momento que você me reconhece como seu irmão. Então as mulheres, ela amarram um cordão no braço do homem, reconhecendo, você é meu irmão, né? E ele reconhece, né? De qualquer homem, assim, qualquer pessoa, né? Um amigo, você reconhece aquele aspecto de irmandade, né? Existe outro festival aqui na Índia, que é o festival, por exemplo, que a gente chama de Canadá. Canadá significa, assim, que a Índia é um país de muitos agricultores, né? E o agricultor, ele está todo momento querendo oferecer aquilo melhor que ele tem. Só que tem um festival que ele, por exemplo, tem a época da manga, aí ele te dá manga. Tem a época da uva, ele te dá uva. Tem a época da maçã, ele te dá maçã. Só que no dia de Canadá, por exemplo, ele te oferece todos os tipos de alimento que ele produz. Então eles preparam cestas e dão essa cesta para as pessoas. Então é tudo uma questão muito cultural, na verdade. E é bonita, É né? muito Porque bonito toda a também. parte cultural você vê que não é inútil. É tudo Sim. com inteligência e utilidade. Você falou um momento no começo do bate-papo que quem na espiritualidade e tal não se fofoca, não se perde tempo com coisas inúteis. Eu sou muito assim e eu cada vez mais vejo como as pessoas se perdem em informações inúteis. Para que a gente precisa saber da vida do outro que não tem relevância na minha? Não preciso, né? Para que uma informação vazia? Ou para que assistir uma bobagem na internet que não tem relevância alguma na nossa vida, é só perda de tempo. Então, se é para a gente escolher coisa, escolha coisa com fundamentos e que lhe traga um crescimento, ou seja, uma coisa de piada para você rir, achar graça, pode ser, né? Que às vezes é legal uma leseira assim, de internet, eu morro de rir também com bobagem, mas que ou outra coisa que lhe traga um conhecimento espiritual, profissional, estratégico, de marketing, de negócios, de finanças, alguma coisa que seja útil para você. E pelo que eu vejo, a Índia, nessas peculiaridades todas que ela tem, todas são muito úteis, né? São para o bem, para a saúde, para a conexão espiritual, para a conexão com o próximo, para esse pensamento de todos somos um, né? Somos conectados, né? Temos que nos respeitarmos e seguir uma vida de saúde, respeito e sabedoria junto com um todo, né? Esse respeito à ancestralidade também, eu acho que é importantíssimo, esse direcionamento cultural que se permanece, né? Esperamos que acredito que sim, vai permanecer, porque é uma coisa muito do conceito coletivo da população, que é imensa. E todos esses aspectos traz cada vez mais vontade de conhecer esse lugar e com tanta coisa incrível que ele pode trazer para as pessoas e expansão de consciência, melhoramento de saúde física, espiritual, emocional, que está tudo bolo todo, né? Eu não consigo separar, né? A gente fala, mas é uma coisa só, na verdade, e ainda traz esse presente de possibilidades, né? Na própria cultura, na própria vida, né? Que eles têm.
Sabe o que acontece é que a gente tem essa natureza que a gente sempre quer receber aquilo no que a gente deseja. Né? Às vezes a gente fala assim, ah, que Deus, quero um carro, e aí não deu o carro, aí a gente começa a ficar frustrado, né? Mas a questão principal que eu aprendi aqui na Índia é esse aspecto da gratidão, assim. Então aqui você vê que o indiano, ele realmente ele é muito grato, né, pelo que ele tem, e ele entende, e ele não cria uma ansiedade sobre isso, né? Tem um poema famoso, né, que foi escrito por... esqueci o nome, mas você vai lembrar, talvez você lembre, né? Que ele fala assim: eu pedi a Deus por força e ele me deu dificuldades para me fazer forte. Né? Eu pedi a Deus por sabedoria e ele me deu problemas para resolver. Eu pedi coragem e ele me deu perigos para superar. Eu pedi um amor e ele me deu pessoas problemáticas para ajudar. Eu pedi por uma ajuda e ele me deu a oportunidade. Aí ele fala assim: eu recebi nada do que eu queria, mas eu recebi aquilo que eu precisava. Né? Então, a lição que eu tenho com a Índia é exatamente isso. Muitas vezes aqui eu posso não receber aquilo que eu quero, mas eu recebo aquilo que eu preciso. Exatamente. E a vida é isso. A vida é um A flow. vida é isso. Deve andar e saber respeitar, agradecer. E, meu amigo, agradeço você, que eu amei. Muito obrigada. Gratidão, Guto. Você aí conseguiu organizar sua vida de madrugada para bater esse papo comigo. Estou muito feliz. Finalmente, né, conseguimos gravar esse bate-papo. Brito, deixa para gente teu contato, rede social. Eu vou deixar aqui, para quem não ouviu, eu vou deixar na descrição do vídeo os contatos do Brito, mas quem está ouvindo já anota aí para já fazer é mapa astrológico que fala também, ou é sua consulta? Isso. Tem um mapa, O tem tudo mapa também. védico, o mapa védico. Então, para Médico, fazer a consulta, pode ir direto no meu site, que é pritobraguin.com. Então, é exatamente da forma como está escrito aqui em cima, pritobraguin.com. E meu Instagram também, que é Prito Braguin, YouTube Prito Braguin. Então, o meu nome mesmo já está ali. assim, né? O PRI-THU, que é um pouquinho diferente, né? PRI-THU, isso. Isso, só na Braguin, descrição vai com ter o M. link. É só clicar que vai ter acesso aí a todas as informações do Prito. E só última informação, né? Lembrando que a gente falou bastante do India Fest, então já vai se preparando que em 2026 vai ter de novo, viu? Menino, é aquele mesmo, te prepara, porque vai ser babado. 2025 foi bombado. 2026, Prito, sei não, viu? Vai ser 30 mil pessoas na Faria Lima. Não sei como é que vai ser isso. Não, vai ter que ser, vamos indo atrás de um estádio de futebol aí. Tem que ser no estádio. Agora sim, pela organização de vocês, vai funcionar super bem. Mas que vai ser gente, vai ser gente. Vai e aí você sente, viu? Vou falar, eu senti no Dasha, quando ele colocou a mão assim, Jesus, foi eletrocutado aqui. Senti um negócio. É poderoso. O Guruji é realmente uma potência, ele é uma usina nuclear de energia maravilhosa e sabedoria, né? E obrigada por trazê-lo para cá. Obrigada por trazer já 2026, já estou na expectativa. Convidando a todos aí que já agendem. Geralmente é final de janeiro, né? Então, eu acho que 2026 eu vou tentar a data de Guruji mais para o meio do ano. Né? Porque janeiro ele é um mês assim, apesar da gente ter conseguido trazer mais de 10 mil pessoas, mas é muita gente viajando, muito. Então, eu quero jogar numa data que seja uma data um pouco. Não que janeiro foi ruim, mas vamos, se a gente puder uma data melhor ainda, vamos tentar uma data melhor que não tenha, o pessoal não esteja viajando, não tenha carnaval, não tenha nenhum feriado intenso, consiga um mês Exatamente. de maio, Exatamente. Uma coisa assim. E esse ano ainda foi no aniversário de São Paulo, né? Então foi bem no dia 25. Mas ainda assim. Né? Foi uma incrível. ideia a gente fazer na época que. Vamos ver. Vai acompanhando, né? Pode seguir também o Instagram do India Fest para poder ter esses acompanhamentos, vamos dizer assim. E ó, gente, se vocês estão acompanhando, vão esperar o evento em cima, já vão curtindo as músicas, porque eu, depois que eu fui para o Indian Fest, minha lista de música aqui é só do YouTube, é só que eu não entendo nada, não entendo a palavra, mas quando eu vejo que vocês podem, se vocês colocar, por exemplo,
Você pode colocar assim, por exemplo, Kirtan Session no YouTube, aí vai direto para a playlist da Bhakti Marga e tem todos nós lá tocando, cantando, mantra muito Isso, acho que bonito. foi esse. Alguém passou Uhum. para mim. Eu até peguei um link lá na hora do evento, tinha um QR Code que eu peguei, até tinha as letras, né, os mantras. Eu digo, Jesus amado, eu ficava lendo os mantras, tentando falar, tentando dançar ao mesmo tempo. Foi divertido, olha, foi uma experiência muito legal. Que Obrigada, meu legal, amigo. que bom. Eu que agradeço, muito obrigado, gratidão. Obrigada. Gratidão, foi um prazer estar aqui. Um Prazer forte foi abraço. meu. Até a próxima. Tchau.